Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Frei Mateus Baliski, pertenço à congregação dos Oblatos de São José. Estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre as indulgências. Então, o que são as indulgências? Ao que está atrelado às indulgências? O que é pena temporal? O que é pena eterna? O que nós fazemos para nos livrar dessas penas? Tudo isso vocês vão entender um pouquinho nessa nossa conversa hoje. E antes de iniciarmos propriamente este nosso momento de conhecimento, de aprofundamento da nossa fé, eu gostaria de convidar você a nós fazermos uma pequena oração para que o Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, a fim de que tudo aquilo que nós iremos escutar aqui agora possa gerar frutos de vida, frutos de santidade nas nossas vidas e nos ajude nessa nossa caminhada em busca pelo reino de Deus, em busca pelo céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, padroeiro da Igreja Universal, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, para nós começarmos a entender as indulgências, entender primeiro o que é uma pena temporal, o que é uma pena eterna, nós temos que entender, primeiramente, que está muito atrelado ao sacramento da confissão. Porque, veja bem, antes de nós lucrarmos uma indulgência, nós precisamos ter uma condição necessária, uma pré-condição, que é ser batizado primeiro, depois estar em estado de graça, e esse estado de graça nós só adquirimos no sacramento da reconciliação, e depois cumprir aquela tarefa, digamos assim, que nós precisamos para lucrar a indulgência. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que nós podemos fazer e como nós podemos lucrar as indulgências. Mas hoje eu quero me ater com vocês no que é a pena temporal e o que é a pena eterna. Bom, nos primórdios da Igreja, o sacramento da reconciliação era entendido de uma maneira um pouquinho diferente da qual nós estamos acostumados agora. Então a pessoa procurava o sacerdote, primeiro o sacerdote dava uma penitência para aquela pessoa, e depois que a pessoa cumpria aquela penitência, ela recebia a absolvição dos seus pecados. Hoje nós sabemos que nós confessamos primeiro e depois o padre costuma passar uma penitência para que nós cumpramos. O porquê que é importante nós entendermos a penitência? A penitência ela funciona como uma espécie de reparação dos nossos pecados. Porque veja bem, eu acredito que você já deve ter confessado não só uma vez na sua vida, mas várias vezes. E nós percebemos que depois que nós confessamos, embora seja reestabelecido na nossa alma o estado de graça, ou seja, nós nos livramos da pena eterna, do inferno, da condenação eterna, porque ali o sacerdote nos absolve de todos os nossos pecados, a marca do pecado continua em nós. As consequências do pecado continuam em nós. Por exemplo, se você confessa um vício que você tem, quando você chega diante do sacerdote, ele dá a absolvição dos seus pecados. A partir do momento que você sai ali do confessionário, você percebe que aquelas inclinações que você tinha até então continuam em você. Aquele desejo, aquele impulso continua em nós.
Essa é a marca do pecado em nós. E por que são importantes as penitências? Porque a penitência nos ajuda a reparar essas consequências do pecado. A penitência nos ajuda a nos voltar mais para Deus. E o que são as indulgências, senão uma motivação para que nós busquemos conservar a nossa alma em estado de graça, para que nós busquemos nos manter diante da presença de Deus. E assim, muitas pessoas, agora entendendo um pouco melhor sobre as penas, então, se você recebe a absolvição dos seus pecados, você recebe a absolvição da pena eterna, que é o inferno. Porém, devido a essas marcas, essas consequências do pecado em nós, nós podemos ter que cumprir por algumas penas temporais. O que são essas penas temporais? Se você não cumpre nessa vida, através de uma vida de penitência, através da oração, através das obras de misericórdia, através de diversas maneiras que nós temos de oferecer pequenas atitudes de reparação ao Senhor pelos nossos pecados, nós podemos cumprir essas penas temporais no purgatório. Então, se por exemplo você se confessa agora, dependendo do estado da sua alma, embora sua alma esteja em estado de graça, ou seja, o céu esteja garantido para você, pode ser que você não vá direto para o céu. Pode ser que você vá para o purgatório. Ou digo, eu também. O purgatório é um momento de purificação. Então, fica tranquilo se você for para o purgatório, porque a única porta de saída é o céu. É claro que o nosso desejo é ir direto para o céu. Porque nós sabemos também, como diz a tradição da igreja e muitos santos relatam, que é também uma dor estar no purgatório, porque nós, com o nosso desejo, com o desejo da nossa alma de contemplar a face de Deus, estamos quase ali, mas ainda não. Então é uma dor para o nosso coração. E assim, você pode, por exemplo, e isso aconteceu na vida de muitas pessoas, inclusive santos e mártires, eles ofereciam a sua morte, ofereciam a sua vida em reparação, em expiação dos pecados das almas do purgatório. Então, por isso que é importante também quando nós oferecemos as missas pelas almas do purgatório. Tudo isso nos ajuda, ou ajuda estas almas, a livrarem-se dessas penas temporárias. Digamos que assim, você recebe um carro 0 km. E é assim que Deus quer que você se conserve. E quando você voltar para Ele, você esteja nessa mesma condição. Porque veja, à medida que nós pecamos, nós vamos nos desumanizando. São essas batidas que nós vamos fazendo, esses danos que nós vamos causando no nosso carro, que vão nos afastando de Deus e da imagem e semelhança na qual Ele nos criou. Então, por isso que às vezes nós precisamos passar pelo purgatório. Porque vamos supor que você até fez uma boa confissão antes de morrer, mas as consequências daquele acidente, daquele pecado, trouxeram um arranhão aqui, um amassado ali no seu carro. E para entrar no céu, esse carro precisa estar em perfeita condição. Então, o purgatório é um momento que esse carro vai ser ajeitado, ajustado, para que ele esteja 100% lá no céu. Funciona mais ou menos assim o purgatório. E as indulgências nos ajudam digamos assim, aliviar estas penas temporais. E também a pena eterna. Depois nós vamos entender que existe a indulgência plenária. A indulgência plenária nos conduz diretamente para o céu. É claro que para lucrar essa indulgência, nós vamos entender que precisa haver disposições na nossa alma. Uma delas é não querer mais cometer o mesmo pecado. É não estar aprisionado, é não estar apegado a nenhum vício. Então, por isso a igreja também é sábia
nos ensinar tudo isso para que nós possamos buscar uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, uma vida que nos ajude a ser mais fiéis ao projeto de Deus para a nossa vida, ao chamado no qual Ele tem para cada um de nós. Então, eu quero motivar você a buscar as indulgências, a se aprofundar. O Catecismo da Igreja Católica diz muitas coisas. Existe um documento próprio para isso, mas que nós entendamos principalmente de que a misericórdia de Deus ela é infinita. E a misericórdia também, ela é a verdade. E Deus quer o nosso coração livre de mentiras. Deus quer o nosso coração purificado de todo o pecado, de todas as máculas do pecado. É por isso que às vezes nós precisamos passar por processos de purificação. E eu digo, se nós temos essa graça de obter as indulgências, é melhor nós cumprirmos nesta terra, é melhor nós buscarmos já uma vida de penitência para que nós possamos nos regozijar em Deus, no céu, do que nós tenhamos que passar pelo purgatório ou até mesmo correr o risco de ir para o inferno. Então, que o Senhor possa nos ajudar, que Nossa Senhora possa interceder por nós também, assim como São José, que é padroeiro da Igreja Universal. Nesse lindo ano que nós estamos de São José, invoquemos também a sua proteção, peçamos também ao nosso anjo da guarda para que nos ajude neste combate, tanto nessa luta interior que nós temos dia após dia pela santidade, mas também na luta contra o mundo, na luta contra o maligno. Portanto, encerrando este momento, invoquemos a proteção do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Até a próxima. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês como nós podemos lucrar as indulgências, quais são as atitudes, quais são as disposições da nossa alma, qual é a importância disso tudo. Mas, por enquanto, é importante nós entendermos essa diferença de uma pena temporal para uma pena eterna e que nós possamos, no nosso dia a dia, apontar sempre para o céu, nas nossas atitudes, nos nossos desejos, nos nossos sentimentos, para que a nossa vida seja, como diz na carta de São Paulo aos Efésios, um louvor da glória de Deus. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.